Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 27 de julho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, já caminhando aí para o fim de mais uma semana de devocionais e também caminhando aí para o fim do livro de Jó. Esse livro que durante a história da igreja, durante a história do cristianismo, sempre tem trazido conforto e até desafio para muitos crentes. Muitas pessoas gostam muito do livro de Jó. Nós estamos terminando aí então a leitura desse livro. E hoje o tema do devocional é a resposta de Deus. Ontem nós falamos de algumas respostas que não eram respostas e hoje nós vamos falar da resposta de Deus, que eu já vou adiantar. Contém também uma ironia aí no tema, porque de fato Deus não responde da maneira como Jó esperava que ele respondesse, não responde da forma como Jó esperava que Deus respondesse, mas serve de resposta para mim e para você, porque isso mostra como Deus age ou mostra como Deus pode agir em determinadas situações com nós mesmos. Então vamos ler o texto que eu destaquei nessa quinta-feira, que é os versículos de 1 a 5 do capítulo 40. Então, Jó 40, versículos de 1 a 5. Diz assim: Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então, Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Bom, o que a gente tem aqui é o início do segundo discurso de Deus. Lembra que o livro de Jó é um livro de discursos, é um livro de falas. Então você tem os amigos de Jó falando, Jó respondendo. Então um amigo fala, Jó responde, um amigo fala, Jó responde. Depois nós temos um grande discurso de Jó, um grande discurso de um dos seus amigos chamado Eliú, até que Deus então começa a falar. E aí Deus faz o seu primeiro discurso, vimos ontem, e hoje Deus está fazendo o seu segundo discurso. O capítulo 40 é o segundo discurso de Deus, o 39 finaliza o primeiro discurso, mas basicamente os dois discursos, as duas falas de Deus têm o mesmo conteúdo basicamente. Na verdade, o discurso de Deus, tanto o primeiro quanto o segundo, é um chamado a Jó para comparecer diante de Deus e apresentar as suas queixas. Lá no capítulo 9, Jó fala isso, no capítulo 9 de Jó ele fala, eu queria que Deus me respondesse, eu queria que Deus estivesse aqui, eu queria ter um mediador para mediar uma conversa minha com Deus, eu queria que Deus ouvisse as minhas queixas. E agora o que Deus faz? Jó, você quer então me acusar? Então venha me acusar, venha fazer seu discurso, venha então apresentar as suas queixas, venha apresentar as suas acusações. Você reclamou que Deus, você reclamou que eu não estava ouvindo as suas falas, então agora venha falar. Agora, diante da majestade de Deus, não existe argumento. Jó teve que se calar diante das descrições que Deus fez dele mesmo, diante das descrições do poder de Deus que Deus apresentou. Deus se apresenta para Jó e diz, e aí Jó, agora venha me acusar. Diante disso, o que Jó faz? Põe a mão na boca. É interessante porque quando a gente vai para a história de Jesus, nos relatos dos evangelhos, por várias vezes, os homens diante de Jesus também ficavam calados. Mesmo aqueles que o acusavam, por vezes, não tinham do que acusar. O próprio Pilatos, diante de Jesus, calado, não tem como acusá-lo. E aí, o que nós aprendemos é que conhecer a Deus, irmãos, evita conceitos equivocados sobre Deus.
Muitas vezes nós temos conceitos sobre Deus, já vi até irmãos dizendo, né, que brigou com Deus, que questionou a Deus, irmãos que, por não conhecer a Deus, têm conceitos de Deus equivocados sobre a divindade. Jó era um desses. Jó ele tinha um conceito de Deus e ele se queixa com Deus, até que Deus se apresenta para ele e ele fica literalmente sem palavras. Ele é chamado diante de Deus para responder ou para fazer as suas queixas e fica calado. Agora, esse chamado de Deus para comparecer diante dele, apresentar as queixas, isso aí um dia todos nós seremos chamados para fazer a mesma coisa. Um dia todos nós estaremos na mesma situação que Jó esteve aqui. É claro que aqui ainda não era o cenário do julgamento, não era o chamado juízo final, que a Bíblia afirma que irá acontecer, ou seja, um dia todos os homens estarão diante de Deus para responder diante de Deus sobre cada uma de suas palavras. Então, aqui nós temos um prenúncio, né? Uma espécie de espelho mostrando que um dia todos nós estaremos nessa situação. E Cristo é a única justiça que nós teremos para apresentar diante de Deus, a única justiça cabível. Fora de Cristo, nós seremos considerados injustos. Então, o que Deus fez com Jó, um dia vai fazer com todos. E aqueles que se livrarão são aqueles que têm fé em Cristo. Aqueles que colocam a sua confiança em Cristo poderão se afastar ou poderão ser inocentados nesse grande juízo. É claro que quando Deus fez isso, quando Deus chama Jó para essa conversa, quando Deus chama Jó para poder falar sobre as suas queixas, Deus não queria afastar Jó. Deus não queria que Jó ficasse mais distante dele. Deus não queria produzir o que muitas vezes é produzido, uma fé fria, uma fé árida, né? Uma fé vazia. Não, o que Deus queria quando chama Jó para esse tribunal, para essa conversa, Deus não queria afastar Jó. O que Deus queria era ter um relacionamento com Jó. Deus queria relacionar-se com Jó. E para relacionar-se com Jó, o que Deus queria fazer? Deus queria tornar-se conhecido. Quando Deus chama Jó para essa conversa, ele se revela para Jó. Ele diz quem ele é, trazendo Jó para próximo e não afastando Jó. O que Deus queria é que Jó tivesse uma fé viva. O que Deus queria é que Jó tivesse uma fé verdadeira. O que Deus queria é que Jó tivesse uma experiência com ele e não se afastasse dele. É interessante que quando Jesus veio à Terra, ele deixou-se conhecer de todas as pessoas. Jesus, ele deixou-se conhecer dos ricos. Jesus permitiu que os poderosos o conhecessem. Jesus permitiu que os pobres o conhecessem. Jesus permitiu que os doentes o conhecessem. Jesus permitiu que as prostitutas o conhecessem, os ladrões o conhecessem. Todas as pessoas Jesus permitiu que todas as pessoas o conhecessem. Por quê? Porque Deus, ao manifestar a sua glória, ao manifestar o seu caráter, Deus não quer afastar os homens, Deus quer aproximar os homens, Deus quer trazer os homens para mais próximo. O livro de Jó é um livro que ressalta a soberania de Deus, um livro que ressalta o poder de Deus, como nós vimos, mas também é um livro que chama os pecadores para o relacionamento. Lembra do que Jó, né? Amanhã nós vamos falar sobre isso, mas só para relembrar e adiantar um pouco aqui, depois de tudo que Jó passou, lembra do que Jó disse? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho um relacionamento com você. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, isso pode soar meio subjetivo. Por isso é importante destacar o que envolve o relacionamento com Deus. O
O relacionamento com Deus envolve, primeiro, conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Deus é. Então, conhecer o amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, conhecer quem Deus é em seu caráter. Isso é relacionamento com Deus. Então, aqueles que são chamados para um relacionamento com Deus são chamados para conhecer o seu caráter. Mas não só isso. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, sobre conhecer o caráter de Deus, também aqueles que são chamados para um relacionamento com Deus são chamados para conhecer os planos de Deus, o que Deus planeja ou o que Deus planejou, o que Deus pensa sobre o futuro, como Deus vai colocar esse futuro, como Deus vai colocar esses planos em execução. Então, conhecer a Deus ou relacionamento com Deus envolve conhecer os planos de Deus. E por fim, relacionamento com Deus envolve conhecer a vontade de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus, o que Deus espera que os homens façam, é o que Deus espera que os homens tenham que fazer como obediência à sua vontade. A vontade de Deus não é subjetiva, é como muitos pensam, eu quero conhecer a vontade de Deus, então eu vou orar aqui, Deus vai me falar a vontade dele. Não, a vontade de Deus é objetiva, está registrada nas Escrituras. Então, conhecer ou ter um relacionamento com Deus envolve conhecer o seu caráter, conhecer os seus planos e conhecer a sua vontade. Como eu faço isso? Através das Escrituras. Não há outra maneira a não ser através da palavra de Deus, da leitura, da contemplação e da aplicação da palavra de Deus. Agora, o que acontece muitas vezes é que conhecer a palavra de Deus pode nos tornar áridos, pode nos tornar muito áridos mesmo, não consigo encontrar aqui nenhuma outra palavra melhor para explicar, mas é árido mesmo, né? Muito frio, muito calculista, muito pragmático. Então, por isso que o tempero, e aí é interessante porque o tempero do relacionamento de Jó com Deus eram as suas experiências. Talvez Jó até tinha ali algum conhecimento do caráter, dos planos e da vontade de Deus. Não sabemos, tá? Estou especulando aqui. Mas o ponto é que depois daquela aflição, depois daquela dor, Jó tinha um temperinho a mais para colocar no seu conhecimento. Então, o relacionamento com Deus envolve conhecer a Deus, mas envolve também a vida prática. Ou seja, a teologia deve ser temperada pela prática. O conhecimento de Deus deve ser temperado pela prática. Nada substitui a vida, nada substitui as experiências que Deus nos dá em toda a nossa vida. Então, essa era a resposta de Deus para Jó. Deus estava chamando Jó para um relacionamento. Bom, moral da história, já para a gente ir concluindo o devocional de hoje, qual é a moral da história? Deus deseja ter um relacionamento pessoal com os homens e muitas vezes esse relacionamento vai começar em momentos de aflição. No caso de Jó, Deus já tinha um tipo de relacionamento com Jó, mas depois do momento de dor e aflição, esse relacionamento tomou outros contornos, esse relacionamento adquiriu outras cores. Então, a aflição foi aquele tempero que deu ao relacionamento de Deus com Jó uma nova dinâmica, novos contornos. E isso pode acontecer com várias pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que em meio às aflições buscaram a Deus de uma forma que não haviam buscado antes. Então, muitas vezes a aflição que você, que eu, que nós passamos, ela serve para nos aproximar de Deus. Mesmo que seja aproximar de joelhos, né? Mesmo que seja para aproximar em humilhação, em arrependimento. Mas sim, as experiências elas servem como esse tempero e a aflição é um deles. E qual é o desafio do Léo aí para esta quinta-feira? Qual é a aplicação final que a gente pode fazer de tudo isso que a gente ouviu aqui nessa manhã? Deus está te chamando para um relacionamento.
Então você que está me assistindo nessa manhã, nós somos chamados, eu, você, cada um de nós, somos chamados para um relacionamento com Deus. Esse relacionamento envolve conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, a sua vontade, os seus planos, mas também envolve, às vezes, dores e aflições que nós vamos enfrentar, em que nós seremos aproximados de Deus de uma forma que nós não estávamos esperando, que não estávamos contando. Então, o desafio é esse. Talvez você está enfrentando uma aflição hoje, que essa aflição te aproxime de Deus. Talvez você vai enfrentar aflição um dia, que essa aflição te aproxime de Deus também, porque Deus ele usa com frequência as nossas dores e aflições para nos aproximarmos dele. Tá certo, meu povo? Então é isso. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Vamos orar. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, a história de Jó, ela fala tão forte ao nosso coração, porque a história de Jó é muito parecida com a história de cada um de nós. Somos chamados a um relacionamento com o Senhor e muitas vezes o tempero desse relacionamento vai ser as aflições e dores que enfrentamos. Assim foi com Jó e assim às vezes acontece com cada um de nós. Que o Senhor possa nos direcionar, tranquilizar o nosso coração em meio à aflição, tranquilizar o nosso coração em meio ao sofrimento e que o Senhor possa se revelar a nós através dessa dor, desse sofrimento, através dessa aflição. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê graça para passar por esses momentos, mas que principalmente o Senhor se revele através de cada um desses momentos. Assim, nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.